Deus irá tirar pessoas da tua vida para fazer você crescer. Se Deus não tirar essas pessoas de perto de você, você nunca vai crescer. Você nunca vai evoluir. Então, muitas das vezes Deus ele faz isso a fim de que você se desenvolva. Há alguns propósitos do porquê que Deus vai tirar algumas pessoas de perto de você. Primeiro, pode ser que essa pessoa te faça mal, muitas das vezes pelas tuas costas, sem que você saiba, sem que você perceba. Você acha que a pessoa é seu amigo e sua amiga e na verdade não. Essa pessoa ela prejudica você, prejudica o seu crescimento com conselhos falsos, com uma amizade falsa, e eu vou mostrar na Bíblia aqui alguns exemplos. Segundo, ou essa pessoa ela te protege demais. Ela tem um cuidado muito especial com você, ela fica te blindando, o que te traz uma acomodação e você não cresce espiritualmente. Você não consegue ter uma vida de experiências com Deus. Então, baseado nisso, no que eu estou falando aqui, Deus, ele vai falar fortemente com você para você entender, compreender que é Ele quem está fazendo isso na tua vida. Quero ler um texto aqui para basear esse vídeo, essa mensagem, em cima do que Deus está falando acerca da palavra, porque vai ser por meio da palavra que nós vamos discutir isso. Então, eu quero ler aqui um texto de Gênesis 37:3. Olha o que a Bíblia vai dizer. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Agora o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-lhe. No original do hebraico vai estar odiaram mesmo, não é aborreceu não. E não podiam falar com ele pacificamente. Nós temos aqui os dois padrões de pessoas que mencionei. O cuidado excessivo de Jacó para com José e o ódio excessivo dos irmãos de José para este pobre rapaz. Deus tinha um projeto. Deus tinha um plano. Se Deus não tira José perto de Jacó, Jacó não iria crescer. Jacó não iria evoluir. Por quê? Porque havia um cuidado, havia uma cerca de amor. Então o menino, ele não ia conseguir se desenvolver para se tornar um líder forte, para se tornar o homem a qual Deus queria usar dentro de um propósito. E outra, Deus tira José de perto dos seus irmãos, porque os seus irmãos, por inveja, o odiavam. E tanto que, se não é uma intervenção divina, os irmãos de José teriam matado José. Então, é necessário que Deus tire também José de perto de seus irmãos, porque perto de seus irmãos, José não conseguiria se desenvolver, crescer, porque tamanha era a inveja dos próprios irmãos para com ele. Então, não é diferente com você. Olha para a tua vida. Eu recentemente, eu tive uma experiência de uma pessoa que, por muitos anos, essa pessoa ficou próxima de mim. Eu gosto dessa pessoa como um amigo. Essa pessoa também gosta de mim e, diferentemente, não é o problema dos irmãos de José aqui, onde havia laços de inveja, vamos colocar dessa forma. Mas, do nada, né, após anos trabalhando junto, essa pessoa, ela se afastou do nada, de um dia para o outro. Ela simplesmente chegou, olha, eu tenho um novo rumo para minha vida. E ela saiu da minha vida. Se você for parar para analisar, eu analisando aqui, né, até porque você não tem conhecimento do fato, nos últimos anos, praticamente todos os dias, vamos colocar aí de 7 dias da semana, pelo menos 4 ou 5 dias, eu conversava com essa pessoa alguma coisa no WhatsApp. E desde então, já faz algum tempo que eu nem converso mais com essa pessoa, que era tão presente na minha vida, era uma pessoa tão presente na minha vida, e do nada, essa pessoa se foi. O que eu percebo é que a nossa vida, muitas das vezes, são transições que ocorrem, são mudanças que ocorrem, e talvez, não propriamente dito comigo, mas com esse rapaz, ele precisava disso, a fim de que ele pudesse evoluir, crescer, tanto que a decisão dele foi pautada nisso. Nós trabalhávamos juntos, ele disse, olha, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero um novo rumo, e ele está certo, porque se ele ficar ali na minha aba, digamos assim,
Ele não iria crescer, ele não iria evoluir, ele quis algo novo para a vida dele. E ele foi tentar fazer algo novo, experimentar algo novo. Então, Deus, muitas das vezes, e comigo também, né? E me doeu assim o coração. Eu fiquei triste porque era uma amizade de anos e não foi briga, não foi desentendimento, não foi inveja, não foi nada, mas simplesmente foi um ciclo que acabou. Eu aprendi muitas coisas com ele, ele aprendeu muitas coisas comigo, mas foi um ciclo que acabou. E agora vamos seguir o nosso destino, vamos seguir o nosso caminho. E quando eu olho ao longo da minha vida, quantas pessoas passaram pela minha vida? Quantas pessoas, assim, Deus tirou da minha vida, Deus tirou do meu caminho, pessoas que eu gostava e que depois de um tempo, aí as situações eram pessoas assim que de uma certa forma atrapalhavam o meu crescimento e o meu desenvolvimento. Algumas depois eu fui até descobrir que tinham inveja, né, que tinham um ressentimento para comigo. E Deus foi tirando essas pessoas a fim de que eu pudesse crescer. E com você não é diferente. Às vezes Deus, ele está trabalhando ao seu redor. Ele está tirando pessoas do seu derredor, pessoas que podem te prejudicar. Pessoas que talvez até gostam muito de você, mas que te atrapalham. E ele vai tirar essas pessoas a fim de que você olhe para a frente e enxergue apenas Deus. Falo para você aqui, meditando ainda na história de José. São 22 anos a separação entre Jacó e José, entre José e seus irmãos. Se Deus, de uma certa forma, falasse para Jacó, por meio de um anjo, por meio de uma revelação, por meio de um profeta, que José estava vivo, suponhamos que aparecesse um anjo para Jacó e dissesse: olha, Jacó, o seu filho não morreu. O seu filho está lá na casa de Potifar trabalhando como escravo. Sabe o que Jacó iria fazer? Jacó, ele iria atrapalhar o processo. Jacó iria atrapalhar o plano de Deus, a execução do plano de Deus, porque é certeza que o que Jacó ia fazer? Ele ia tomar toda a sua fortuna, o seu ouro, sua prata, todos os seus recursos, ele ia até a casa de Potifar, ele ia bater na casa de Potifar e ia dizer: olha, eu tenho interesse no teu escravo. Quanto que é? É 1 milhão? Toma aqui. É 10 milhões? Toma aqui. Você quer os meus outros 10 filhos como escravo? Em troco desse? Toma aqui. Era isso que ele iria fazer. E aí não teria livramento de Deus. Aí José não iria evoluir. Então, esse apartar foi necessário tanto para Jacó, Deus trabalhou na vida de Jacó, como Deus trabalhou na vida de José. E é isso que Deus ele quer fazer na tua vida. É por isso que eu estou dizendo, se Deus tirar pessoas de perto de você, muitas vezes pessoas que te prejudicam, como o caso de Ló. Ainda essa semana lancei um vídeo aqui no canal, que Abraão chega em Ló e diz, porque Abraão amava Ló, era sobrinho dele. Como Abraão não tinha filhos, a alma de Abraão era ligada à alma de Ló, ele tratava Ló como um filho. Só que Ló estava atrapalhando a bênção de Deus na vida de Abraão. Os dois estavam dividindo o mesmo espaço, o mesmo pasto. E o que Deus tinha para fazer na vida de Ló, era para fazer na vida de Ló. Mas o que Deus tinha para fazer na vida de Abraão, era para fazer na vida de Abraão. Então Deus permite uma situação a fim de que Ló fosse arrancado, retirado da vida de Abraão. E você pode ler que a partir do capítulo 13 as coisas andam na vida de Abraão. Por quê? Porque Ló, de uma certa forma, era um empecilho. Depois com Isaac também. O que Deus faz? Quando Agar e Sara têm o desentendimento por causa dos filhos, o próprio Deus fala para Abraão: olha, a tua esposa está certa. O filho da escrava não vai herdar com o filho da promessa. Então Deus precisa tirar Ismael de perto de Isaac. Deus precisa separar. Então tá entendendo onde Deus está querendo te levar? E às vezes você fica, nossa, mas meu filho, nossa, a minha filha, nossa, aquela pessoa. E não, isso é Deus. Coisas que você nem vê, coisas que você nem percebe. Às vezes a pessoa, ela está atrapalhando você, ou às vezes é você que está atrapalhando a pessoa. Olha onde Deus está nos levando. Às vezes é você que está atrapalhando uma pessoa crescer, evoluir, porque você ama muito ela. E Deus quer que essa pessoa cresça. Deus quer que essa pessoa se desenvolva. Então Deus, ele corta muitas das vezes relações a fim de que nós possamos ter um desenvolvimento, para que Ele venha nos guiar, nos ensinar, nos direcionar. E é isso que Deus quer te mostrar. É isso que Deus quer falar com você. Então, se Deus tirou pessoas da tua vida, do teu caminho, de repente, não murmure, não reclame.
Não vá atrás. Aquela amizade que se foi, não vá atrás. Porque isto é a mão de Deus, que está trabalhando, que está agindo, para que o propósito dele se cumpra na tua vida. Então você precisa ter o entendimento que Deus cuida de nós em todos os aspectos, inclusive nas amizades, nas nossas companhias. E Deus faz grandes coisas em favor daqueles que Ele ama, em favor daqueles que amam Ele. Então, tome esta palavra hoje consigo e entenda que nem todo mundo que sai da tua vida sai por um acaso, sai de repente assim por uma questão apenas de circunstâncias. É a mão de Deus, muitas das vezes, que está limpando o caminho, a fim de que o propósito dele se cumpra na tua vida. Espero que você tenha sido edificado com esta palavra, com esta mensagem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Temos um link aqui na descrição do nosso grupo de oração e jejum. Se você quiser participar, clique no link, tá bom? Então fique na paz do Senhor Jesus, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e que Deus abençoe grandemente a sua vida.